Fala moçada, tudo bom? Meu nome é Leonardo. Eu vim conversar aqui com vocês sobre estratégias, que os fisiculturistas usam para poder ficar com o físico seco ali no dia da competição, para poder desidratar, né? Na verdade ali, a gente tem que entender o seguinte: a água no nosso corpo, ela está em três camadas, digamos assim, tá? Ela pode estar dentro do músculo, ela pode estar no meio intersticial, que é ali entre as células e tal, embaixo da pele e tal, e ela pode, estar na corrente sanguínea. Então, como que eles fazem essa migração da água ali para dentro da musculatura, para deixar a musculatura bem cheia e a área ali subcutânea, a área que está embaixo da pele, um pouco mais fina, né? Para dar aquele aspecto de densidade e tal, e até de desidratação. Como é que eles fazem isso, né? O que acontece? Próximo da competição, ali na semana da competição, do evento e tal, eles fazem o seguinte: eles tiram mais um pouquinho os carboidratos ali da dieta, né? Para deixar a musculatura ali, que é responsável a sintetizar e armazenar aquele carboidrato ali dentro do músculo para formar o glicogênio, né? Um pouco mais ali avessa ao carboidrato. Ou seja, quando eles tiram o carboidrato, o nosso corpo ele aumenta essa sinalização para a síntese do mesmo, né? Do glicogênio no caso. Ou seja, quando chega ali no dia da competição, no dia D ou um dia antes, eles começam a encher o músculo de carboidrato novamente, fazendo uma manobra com a água, né? Então, basicamente, o que eles fazem? Quando eles começam aquela semana ali pré-competição, eles baixam o carboidrato drasticamente, né? Deixa ali em torno de 2 gramas, 1 ou 2 gramas de carboidrato por quilo de peso e tal, deixa bem baixo mesmo. E eles sobem a ingestão de água, né? Na verdade, eles quase que triplicam às vezes a ingestão de água. Ou seja, eles estimulam todo o mecanismo de diurese ali do nosso corpo e tal, a trabalhar, né? Do corpo deles, no caso, para tirar todo o sódio, toda aquela retenção e tal, e agentes que poderiam provocar essa retenção, e eles baixam o carboidrato da dieta. Quando chega ali próximo do momento da competição, né? Um dia antes e tal, eles sobem esse carboidrato, né? E eles tiram drasticamente essa quantidade de água, certo? Em cerca de 1/6 até 1/8 do que ele vinha ingerindo. Então vamos supor que um cara estava ingerindo ali 8, 10 litros de água durante aquela semana, né? Um dia antes da competição ele já baixa ali para 1,5, 2 litros. E no dia da competição, por uma volta de uma faixa ali de 8 a 10 horas, em alguns atletas eles até param de beber água, tá? Tem atleta que toma só aquele copinho ali de café pequeno para ajudar a deglutir as refeições e tal, subindo bastante o carboidrato naquele dia, tá? Existem até relatos na literatura, né? Underground ali, off-label e tudo, de atletas que usam vodka, certo? Um dia antes da competição, antes de dormir. O cara até dorme mais relaxado e tal, e dá aquela desidratada no físico que o álcool provoca, certo? Isso você não pode fazer sempre, né? Isso pode ser até prejudicial para a tua massa muscular, já que a desidratação ela pode induzir a perda de massa muscular. Só que o importante é que naquele momento ali próximo da competição, o atleta ele tenha, né, o máximo de definição possível, ou seja, ele até dá conta ali de um pouco de massa muscular que vai para o ralo e tal, a fim de estar mais definido ali no dia da competição, beleza? Então, essa é a explicação, né, do porquê que alguns atletas ali chegam tão secos e tão densos ali na competição, tá? Muita gente pergunta assim: Leozão, e o uso dos diuréticos, né? Como é que eles fazem o uso desses diuréticos? Olha, gente, muita gente já morreu utilizando diurético, né? Já que, tipo, o funcionamento da bomba cardíaca, por exemplo, depende muito de alguns eletrólitos ali que a gente tem no nosso corpo. Quando a gente estimula abruptamente esse estímulo, né, essa questão da diurese, coloca muita água para fora de uma vez, a gente também doa muitos eletrólitos que são importantes para o funcionamento do nosso coração. E aí, alguns atletas que abusam do uso do diurético, né, eles podem até ter parada cardiorrespiratória logo momentos antes ali da competição. Tem atleta que já morreu no hotel ali antes da competição e tal, porque estava abusando do diurético. Olhava para o espelho, via que o físico não estava lá o que eles queriam, aí tomava mais diurético, para ver se a pele afinava mais. Então, assim, eu não recomendo, né,
o uso do diurético, é bastante perigoso. Hoje em dia, bem menos atletas fazem essa prática do uso do diurético, tá? A fim de prevenir esses eventos aí de mal súbito, e até também, quando o cara abusa muito de diurético, ele deixa a musculatura um pouco mais flat, ele fica sem força de contração no palco e tal. Então, eu não recomendo que você faça, né, o uso desses diuréticos. Fechado? Então é isso. Um forte abraço aí para vocês e até a próxima.